Fala minha galera do crime, beleza? Então, nesse novo conceito de vídeos, eu quero tratar primeiro sobre o crime de racismo, mas nesse vídeo aqui eu não quero pegar o bem jurídico, tratar sobre aspectos técnicos e sim pegar o histórico. Mas a gente não vai falar de crime de racismo? Vai, mas eu quero pegar o histórico legal, não uma história geral. A gente tem uma noção como foi que o crime evoluiu, de onde é que ele veio e por que ele é como ele é hoje. Então, bora lá comigo? Então, galera, racismo. Eu acho que pra gente falar sobre racismo é imprescindível a gente falar um marco histórico, pelo menos do Brasil, que é a escravidão. E nisso eu quero voltar com vocês lá para os idos de 1810. Por quê? Nessa época, a Inglaterra fazia uma pressão enorme nos países da região para que se acabasse com a escravidão. Mas isso foi realizado paulatinamente. E em 1810 foi assinado o Tratado de Aliança e Amizade entre Inglaterra e Portugal. O que é que previa esse tratado? Que gradualmente iria se acabar com o comércio escravagista. Note que não é escravidão, é o comércio de escravos, vindo de onde? Da África para uma região portuguesa, a colônia de Portugal, que era o Brasil. Mas, o que é que ocorre? É daí que nasce a expressão para inglês ver. Como assim, Caio? É porque nesses tratados, o que Portugal fazia na prática era assinar uma parte do tratado em que não afetava tão fortemente a ele. Isso se deu tanto em 1810 quanto em 1815. Na verdade, o comércio escravagista só foi acabar lá para 1850, com a Lei Eusébio de Queiroz, que era o nosso ministro de Justiça na época, onde realmente se deu por fim o comércio escravagista. Mas volto a dizer, isso eu estou falando do comércio de escravos. Mas a escravidão continuava no Brasil. Então, como é que ficava a situação jurídica do escravo aqui no Brasil? A relação do escravo, na verdade, ela se dava aqui pelas ordenações filipinas. As ordenações filipinas, elas vigoraram tanto para Portugal quanto Brasil colônia, até vinham os nossos primeiros códigos. O que é interessante a gente destacar dela? A primeira coisa é a qualidade da relação jurídica com o escravo. Ele era considerado como persona res. O que quer dizer isso, Caio? Persona, porque ele era voltado em certos momentos como sujeito de direito. Ora, você como pessoa física ou pessoa jurídica, você tem direitos e obrigações, não é isso? Essa é a qualidade de persona. Mas ele também era tratado como res, como coisa. Vamos dizer, uma mesa. Uma mesa ela não é sujeito de direitos e obrigações, não é mesmo? Então, esse é o primeiro ponto. Ora o escravo era tratado como persona, ora era tratado como res. O segundo ponto era que existia dentro das ordenações filipinas a possibilidade de liberdade do escravo. Não tem muita clareza nas ordenações lá no título 5. O que é importante a gente destacar é que ela era possível através de doações. São as famosas cartas de alforria. O Código Filipino ele não traz um método de como era feito, mas que através da doação poderia ser doada a liberdade para o escravo. Sobre essa questão histórica também, eu queria destacar um fato interessante. Na verdade, um caso documentado que é do escravo Carlos. Carlos, ele foi um escravo da capitania da Bahia. Ele fez uma petição, porque era possível fazer petições. Olha o histórico jurídico aí. Ele fez uma petição para o Conselho Ultramarítimo. E nesse conselho, na verdade, ia ser direcionado para o rei de Portugal. Ele pedia a sua liberdade. E nessa fundamentação, ele disse que ele estava sofrendo maus tratos, além do castigo justo, como era disciplinado no direito costumeiro da época. Qual é a questão relevante? Além da própria existência do pedido de um escravo, que era possível, da manobra jurídica em que o cônego Frei, que era considerado seu proprietário, ele faz. Porque na sua contestação, na sua defesa à época, ele diz, olha, eu na verdade não pratiquei nenhum injusto. Eu realmente castiguei, mas eu não posso responder por isso e ele não pode receber a liberdade dele, porque eu não sou proprietário. Na verdade, o proprietário é meu pai. E note que essa manobra jurídica, na verdade um fundamento jurídico válido, é usado até hoje, o que nós chamamos de ilegitimidade da parte. Eu não posso responder por uma coisa, por uma relação que não é minha. E o cônego Frei, ele na verdade diz, olha, eu realmente castiguei, mas porque ele fugiu, mas meu pai não pode perder o escravo porque ele não o castigou. Entenderam? Então, isso dá pelo menos um panorama do que acontecia à época. E como é que ficava essa relação jurídica na Constituição brasileira? Bem, a nossa primeira Constituição foi de 1824
E na Constituinte de 1823 já se discutia a abolição. É importante a gente destacar da Constituição de 1824. É porque ela veio, na verdade, numa época liberal para a época, certo? Ela não tratava explicitamente sobre a escravidão, mas ela tratava de forma implícita. Ora, ela tratava como cidadãos brasileiros, todos aqueles que vierem a ser nascidos em território nacional, mas somente os ingênuos ou os libertos. Ou seja, os escravos não eram. E nisso, a gente ainda pode ver uma subclasse da questão dos escravos libertos. Por quê? Porque eles não tinham direito a voto, nem a ser candidato. E isso retirava eles dos concursos públicos, do poder público. E mesmo vindo a ser liberto, ele não tinha pleno gozo dos direitos brasileiros. Pulando da Constituição de 1824, acho válido a gente trazer a questão do Código Criminal de 1830. Nele, ele traz a figura como escravo como uma pessoa que pode ser responsabilizada pelos seus atos. Note aí a questão da persona e res. Aqui ele é tratado como persona. Ele podia responder. E um outro ponto interessante desse código é que ele permitia, né, o castigo do senhor do escravo para com o escravo. Mas ele não poderia ser realizado por pena de morte. Ou seja, o senhor do escravo ele não poderia matar seu escravo, certo? Essa pena, na verdade, só poderia ser dada pelo próprio Estado brasileiro. E nessa linha eu quero trazer um fato, outro fato histórico interessante com vocês, para demonstrar que os processos em si, já que não podia a pena capital do senhor contra o seu escravo, né, se os processos andavam. Existe um registro de um promotor que denunciou a baronesa de Grajaú, lá em São Luís do Maranhão. Na verdade, ela era esposa do presidente da província do Maranhão. Ela matou seu escravo Inocêncio. E essa denúncia foi ofertada pelo 3º distrito de lá da capital. O juiz substituto acatou e o processo seguiu adiante. A grande questão é que ela foi impronunciada. Quer dizer o quê? Ela não foi levada a júri popular. O promotor recorreu à época, ganhou e ela foi levada a júri. Só que no júri popular decidiram pela sua absolvição. O que é que demonstra esse dado histórico? Que o Brasil começava a tomar forma no seu aspecto político, jurídico, em que os processos eles realmente eram levados a cabo. A decisão, bem, pode ser discutida também pelo pensamento à época, mas se começavam a moldar um pensamento jurídico em relação ao escravo e essa relação jurídica que tinha com o senhor do escravo. Pois bem, galera, quero dar um salto com vocês lá para 1871. Por quê? Porque aí a gente já começa a verificar que existia uma pressão social forte para se abolir a escravidão. Na verdade, a gente consegue extrair isso até das falas de Evaristo de Moraes, porque ele menciona que já se discutia qual era o fundamento jurídico da escravidão. Claro, a gente já tratou aqui que as ordenações filipinas, elas traziam a relação jurídica de escravo, mas ela não dizia o porquê da escravidão. Não dizia que tal X, Y, Z pessoa tinha que ser escrava por tal fundamento. Não existia fundamento jurídico para tanto. Então, por essa força abolicionista que em 1871 vem a Lei do Ventre Livre. O que é que ela dizia? Ela dizia que todo aquele escravo que atingisse a idade de 21 anos, ele seria livre, ou a partir dos 8 anos de idade, se o senhor do escravo recebesse uma indenização. Então, chegamos na Lei dos Sexagenários, né? A Lei Saraiva de Cotegipe, lá em 1885. A Lei do Ventre Livre já dizia que o filho de escravo, a partir dos 21, estaria liberto. Mas a dos sexagenários deixava automaticamente liberto aquele escravo a partir de 65 anos de idade. Na prática, ela teve pouca força. Por quê? Porque poucos escravos chegavam até essa idade. Então, poucos escravos realmente gozaram do benefício dessa legislação. Então, se culmina a Lei Áurea, 1888. A princesa Isabel, nós temos conhecimento, que ela assinou a Lei Áurea, então dizendo que todos aqueles escravos estariam libertos. A partir daí, a legislação brasileira começou a dar seus primeiros passos, né, no combate ao preconceito, só que não de forma total. Você vê que o escravo ele é liberto, só que não existe nenhuma legislação que integre a sociedade. Prova disso é uma legislação que vai na contramão só 2 anos após. Por quê? Em 1890 é promulgado o Código Criminal do Brasil, o novo código. E nele, lá existe um artigo que proibia, né, trazia a pena de prisão para capoeiragem.
Note que os escravos estão sendo libertos por um lado, né, mas estão sendo presos por outro. Se retomamos depois a questão da análise da Constituição, vem a Constituição de 1934, ela vinha inspirada de um pós-guerra bem forte, então ela traz ali a sua noção no seu artigo 5º que todos são iguais perante a lei e não permitindo diversas distinções, dentre elas a distinção de raça. Só que essa Constituição teve uma vida útil bem curta, chegando à Constituição de 1937, que nada dizia quanto a isso. Então, galera, vamos dar um salto para a primeira lei que discute realmente a questão racial, que é a Lei 1390 de 51, que é a Lei Afonso Arinos. Essa lei, ela discutia realmente e trazia uma incriminação para condutas derivadas de preconceito por raça. O que é que a gente tem de interessante para destacar dessa lei? Primeira coisa, ela é uma lei, na verdade, de resposta, o que muito acontece até hoje no nosso Brasil. Por quê? Porque uma dançarina inglesa chamada Catherine, ela, na verdade, foi tentar se hospedar em um hotel em São Paulo e sofreu um preconceito, foi barrada nesse hotel. Então, essa é uma das motivações. A segunda, o próprio Afonso Arinos fala que ele tinha um motorista e que esse motorista sempre se queixava com ele que quando ele ia a uma padaria em alguns locais ele era barrado na entrada. Qual a grande questão? Essa lei ela passou facilmente entre a Câmara e o Senado, sem muitas objeções, na verdade nenhuma. Por quê? Porque ela trouxe, na verdade, uma pena muito baixa. As penas não chegavam a 1 ano de reclusão. E o que é que ela incriminava? Ela incriminava a conduta de deixar de atender uma pessoa em razão de sua raça, normalmente em locais públicos. Mas, para a gente ter uma noção do que era essa lei na realidade, vou trazer um outro fato concreto. Processo 134 de 85, lá da comarca de São Paulo. Foi processado lá na 8ª Vara. Nesse processo, alguns jovens que eram donos de uma boate, eles foram denunciados com base na lei Afonso Arinos porque eles impediram a entrada de 2 jovens negros, a entrada de uma festa. Esse processo foi correndo e a alegação dos proprietários é que eles negaram a entrada, na verdade, porque era uma festa privada. Ou seja, a Afonso Arinos, ela simplesmente condenava aqueles locais que eram públicos. Então, com o fundamento que a festa era privada, né, eles conseguiram a sua absolvição no processo. Bem, e se vamos seguindo, tratando especificamente de raça, a gente tem a Lei 7.437 de 85. O que é que eu quero destacar dessa lei? Primeiro, não confunda essa lei com a Lei Cauã. Ela foi proposta pelo senador Nelson Carneiro, da Bahia, certo? E o que é que ela faz? Ela simplesmente faz uma ampliação, certo, do artigo 20 lá da Lei Afonso Arinos. Lembra que eu disse que lá na Lei Afonso Arinos ele tratava sobre estabelecimentos públicos? Então, aqui ele traz também para locais privados qualquer distinção de raça e de sexo e de estado civil. Então, galera, passando por essa modificação legislativa é que a gente realmente vai ter uma revolução na questão racial aqui no Brasil. Por quê? Porque em 88 vem a nova Constituição brasileira, a Constituição que temos até hoje. E nela já se tem uma responsabilidade muito maior pela questão da raça. Porque ela já traz uma previsão que o crime de racismo será imprescritível e inafiançável. Imprescritível quer dizer que, mesmo com o decurso do tempo, esse crime não deixará de existir para quem o praticou. Inafiançável, não posso pagar a fiança. Então ele traz uma consideração muito mais dura para aquele que pratica o crime de racismo. E depois vem o deputado Carlos Alberto Caó, na Lei 7.716 de 89. E ele traz em sua redação, nessa lei, realmente crimes. Por quê? Na Lei Afonso Arinos eram simples contravenções penais. Lembra que eu mencionei que as penas não chegavam sequer a 1 ano? Então, aqui a pena é maior e é considerado realmente um crime. Ela traz 13 tipos penais, onde se discute a questão da violação dos seus direitos, da sua dignidade, a partir dos preconceitos de raça. Bem, a Lei Caó sofreu poucas modificações ao longo desse tempo. Tivemos uma alteração no Código Penal, depois trazendo a questão da injúria racial, mas o debate foi evoluindo. Acho que é válido destacar também a Lei 2.288 de 2010. Por quê? É a lei do Estatuto da Igualdade Racial. A lei ela não foca tanto em tipos penais, mas ela traz uma ideia, né? Ela traz princípios que devem ser buscados pelo Estado para se atingir a igualdade racial. Então, galera, esse foi o histórico. Note, eu ainda não tratei do crime, quero tratar especificamente do crime, as partes mais técnicas com vocês também.
Mas esse vídeo foi pra gente trazer um contexto geral. E aí, o que é que você achou? Você acredita que a nossa noção política sobre a questão do racismo mudou? De fato, como é que você enxerga o racismo na nossa sociedade? Quero seu feedback, traz aí pra gente. Se inscreve no canal, dá um joinha se você gostou, ajuda bastante a gente, principalmente agora que a gente está começando. E qualquer novas ideias, pode mandar que a gente acata sempre que possível, viu? Forte abraço, galera!